Olá, pessoal. Eu sou Juliane Erro, fisioterapeuta do Ambulatório de Dor do Setor de Investigação de Doenças Neuromusculares da Unifesp. Quero agradecer a toda a organização pelo convite. Sinto muita honra de estar aqui participando. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Hoje eu vou falar sobre os avanços no tratamento da dor para pacientes com síndrome pós-poliomielite. A dor é o grito do corpo pedindo proteção. É o escudo que nos alerta sobre os riscos. Sem ela, estaríamos vulneráveis ao perigo. Eu vou falar para vocês um pouquinho da história da dor. Antes do século passado, a dor ela não era associada a doenças ou problemas orgânicos. Ela era mais vista como uma punição divina, como um sinal de força, orgulho ou até mesmo um modo de purificar o espírito. Só após a Segunda Guerra Mundial é que a dor passou a ser associada a doenças e ser vista como ela é hoje, atualmente, né? A primeira definição de dor quando aconteceu, tem mais ou menos uns 20 anos atrás, talvez um pouquinho mais, foi de que a dor era uma sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos, e foi classificada de acordo com seu lugar, tipo, intensidade, periodicidade, difusão e caráter. Em 2020, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, IASP, definiu a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual ou potencial. Porque dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor ela não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos. A ISP ela colocou 6 notas explicativas para complementar essa definição e classificou a dor como aguda ou crônica. A dor aguda é aquela que dura até 30 dias. Ela é uma resposta fisiológica ao dano tecidual. A dor crônica, ela dura mais de 3 meses, pode ser que seja um sinal de alguma doença grave, e ela afeta muito a qualidade de vida da pessoa, tanto a parte de humor, disposição, autoestima, sexualidade, pensamentos, enfim. Ela interfere demais, nas pessoas, tá? A dor crônica. Lá no nosso ambulatório, o que a gente mais observa no nosso dia a dia é que na síndrome pós-poliomielite, a grande, grande, grande maioria dos pacientes são com dor crônica, tá? Isso aí eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. A dor é um processo complexo. Ela envolve a recepção de um estímulo, a sua transmissão, que vai até o cérebro, e a interpretação do que está acontecendo. A modulação, ela aumenta ou diminui a intensidade do estímulo. Isso explica por que tem algumas pessoas que sentem mais dores do que as outras. Gente, esse slide é muito interessante. O que vocês conseguem observar aqui nessa figura de pessoas com dor lombar? Aparentemente, todas elas têm dor lombar, certo? Só que existem 3 tipos de dor. Dentro desses tipos, existem os subtipos de dor. No total, são 8 subtipos de dor, ou seja, em cada movimento, em cada pessoa identificada aqui, todas elas realmente têm dor lombar, mas cada uma delas apresenta um subtipo de dor. Isso vai identificar a gente qual o tratamento que a gente deve seguir para cada tipo de dor, tá? Então vamos lá. Existe a dor nociceptiva, neuropática ou nociplástica. A dor nociceptiva, ela é uma dor provocada por um dano ou uma lesão real. Ela é subdividida em dor mecânica, isquêmica, que é uma dor considerada química não inflamatória, e tem a dor química e inflamatória, tá? A dor química inflamatória também é conhecida como dor radicular, que é aquela dor de compressão da raiz nervosa. A dor neuropática é uma dor proveniente de um dano ou disfunção do sistema nervoso periférico ou do sistema nervoso central.
A dor nociplástica é uma dor onde tem alteração do sistema nociceptivo. Só que, diferentemente da dor nociceptiva, ela não tem evidência de dano ou de algum tipo de lesão que seja justificada. Ela pode ser uma dor verdadeira ou uma dor aumentada. A sensibilização central se enquadra no tipo de dor nociplástica, porque ela tem interferência de carga emocional muito grande. A dor nociplástica, ela tem um componente emocional que interfere na dor, tá? A grande maioria dos nossos pacientes de síndrome pós-pólio do ambulatório apresentam a dor nociceptiva de subtipo mecânica, e é sobre ela que a gente vai falar hoje. A dor, ela nos ensina sobre os limites do corpo, mas também nos mostra o caminho para tratá-la. A gente entendendo qual o tipo de dor e o subtipo, a gente já sabe o caminho para tratar qualquer dor. Características da dor nociceptiva mecânica em pacientes com síndrome pós-pólio. Lá no nosso ambulatório, 90% dos pacientes têm dor intermitente, tá? Ou seja, é aquela dor que ela não é constante, é aquela dor que ela vai e vem o dia inteiro. Normalmente o paciente acorda travado e vai melhorando ao longo do dia. Porém, dependendo do movimento que o paciente faz, a dor pode voltar. Pode ser que no repouso o paciente não sinta dor, pode ser que às vezes sinta dor no repouso e dependendo do movimento melhora. Então, é uma dor completamente intermitente mesmo, tá? Anti-inflamatório não apresenta efeito. Esse tipo de dor mecânica, ela é uma dor que não é química. Então, não tem medicação que faça nenhum tipo de efeito nesse tipo de dor, certo? Então, anti-inflamatório de medicação, relaxante muscular, não tem efeito nenhum nesse tipo de dor. A maioria dos pacientes, quando chegam, eles relatam que sente dor intensa e profunda. Todos eles quase apresentam formigamento e dormência, e alguns apresentam cãibra também. Essa dor interfere de forma muito grande na qualidade do sono, nas atividades de vida diária, no lazer, no trabalho e principalmente na locomoção. Bom, antigamente a gente trabalhava para trabalhar dor, né, com fisioterapia clássica, o tratamento clássico, tá? Além da fisioterapia, também eram utilizadas outras técnicas, ventosa, acupuntura, bolsa de água quente, às vezes bolsa de gelo, a cinesioterapia, miofacial, enfim, inúmeras técnicas que são utilizadas, veja, eletroterapia, termoterapia, porém, a gente ficava 30, 40, às vezes 50 sessões para tratar um paciente com dor e muitas vezes nem chegava a ter uma recuperação total, né? Por causa disso, sempre existiram muitos estudos e muitas técnicas, e a gente foi analisando, o Dr. Roberto Dias e eu, todas as possibilidades de técnicas e o que cada uma delas trazia de melhor para os pacientes. A gente fez uma combinação de algumas técnicas e a gente elaborou um método de tratamento. E aí a gente decidiu testar em pacientes com doenças neuromusculares. O Dr. Roberto foi lá no setor de investigação de doenças neuromusculares para poder testar isso com os pacientes com doenças, né, neuromusculares. Então, eu vou passar um vídeo para vocês agora da primeira paciente que o Dr. Roberto atendeu lá no ambulatório. Esse braço lá atrás e chega no seu limite. É o seu limite? Forte. Tá? Forte. Esse é o máximo. Pode voltar. Quanto de dor? 7. Este agora. Ela tem dor 7 neste movimento. Abrindo, força. Agora foi Força. do outro lado. Quanto de dor? Menos. Veja a volta do Pode movimento. voltar. Agora que ele volta bem. Vamos comparar agora? Agora é depois do movimento que a gente fez com ela. A gente não, o Dr. Roberto nesse caso. Olha o rosto dela. Cadê aquela cara feia? Tanto que o braço abriu. E aí, doeu? Não. Nada? E ao outro lado? E abriu mais, não é? Ah, de lá sim. A de lá sim? Foi? Voltou. Legal. E esse aqui doeu? Não. Nem na volta? Ai, Nada? doeu. E quanto de dor estava antes? 7. E agora tá quanto? 0. 0? 0 dor. Show.
Muito bom. É Isso, sobre isso, lá gente. É atrás, a busca puxando seu incessante limite. de É o seu qualidade de limite, forte. vida, de melhorar cada vez Forte. mais Esse e é o trazer máximo. Pode técnicas voltar. Quanto novas, tempo? inovadoras para cada paciente, para a gente 7. poder trazer Isso, Giovanni. realmente a melhor eficiente, né? Bom, aqui em seguida, né, depois de ele testar com algumas outras pacientes, ele foi conversar com a doutora Cari para a gente poder abrir o ambulatório de dor no setor de investigação de doenças neuromusculares. Doutor Cari entrou nessa com a gente, topou, e aí, um ano atrás, nós conseguimos abrir o nosso ambulatório de dor. Foi em agosto de 2024, e desde então a gente vem atendendo vários pacientes. O método que a gente desenvolveu foi baseado no estudo do método FCR, RPG, fisioterapia articular analítica, Mulligan, tudo sobre dor, Mackenzie. O nome que a gente deu para este método é LINC, liberação de nervo e coluna. E este método é exclusivamente adaptado para pacientes que apresentam doenças neuromusculares, tá? Este método funciona assim para outros pacientes, né? Os movimentos que a gente utiliza já existiam, né? Ele é baseado nessas técnicas, tá? Porém, a gente desenvolveu esse método exclusivamente para os pacientes com doenças neuromusculares. Então, o método que a gente faz na dor mecânica, tá? O atendimento exclusivamente para esse tipo de dor. A gente atende os outros tipos de dor também, com a mesma técnica, mas aqui a gente está falando apenas de origem mecânica. Nós fazemos uma avaliação que inclui uma anamnese, testes de movimentos que são específicos, mais os exames que o paciente, quando eles trazem, a gente avalia também, tá? São movimentos específicos para liberação de nervo da coluna, certo? Esses movimentos vão tratar exatamente a origem da dor, a causa da dor. Eles devem ser realizados no momento da avaliação, né? A gente já descobre qual é o movimento específico e passa para o paciente, eles têm que manter esses movimentos por 15 dias. A gente passa um protocolo de quantidade por dia, quantidade de repetições, tudo certinho para o paciente para fazer em casa, tá? Após isso, a gente vai fazer uma sessão de retorno e aí a gente vê como é que está a situação, se precisa mudar algum movimento, se precisa colocar carga, enfim. Depois de um mês, a gente começa a indicar os pacientes para voltar às suas atividades físicas normais. É claro que o paciente tem que voltar a fazer aquilo ou começar a fazer uma atividade que goste, que sinta um bem-estar em fazer, certo? Na dor mecânica, é contraindicado fazer alongamento na região da dor, tá? Porque o nervo está passando por essa região, o nervo afetado, por uma compressão. Quando a gente faz um alongamento, a gente faz um estiramento do nervo, porém o nervo não tem fibras elásticas, então a gente evita, né? A gente evita de fazer alongamento durante essa fase. Depois que houver melhora, aí vida normal. Outros tratamentos, como eu disse anteriormente, massagem, eletroanalgesia, acupuntura, inclusive a acupuntura eu sou fã número 1, porém, para dor de origem mecânica, não tem resultado na causa da dor. Ele é um componente, uma complementação que ajuda sim, mas não trata a causa da dor também, tá? Aqui é um exemplo de uma paciente de pós-pólio, que tem uma postura compensatória. Vocês podem observar que ela levanta o ombro quando ela anda. A maioria dos pacientes de síndrome pós-pólio, elas apresentam, sim, a dor de origem mecânica, devido justamente a sua postura de compensação. Então, a forma como anda, a forma como senta, a forma como se locomove, né? Então, essas posições que os pacientes fazem, elas vão sendo adquiridas e criadas uma hérnia de disco, osteóptise, enfim, e vão trazendo dor ao longo da vida, tá? Aqui, olhando de costas, ela faz uma hiperextensão do joelho ao caminhar. Então, essa paciente, ela tinha uma dor no ombro, ela tinha uma dor lombar, e aí depois ela passou para o tratamento. Aqui são algumas fotos de pacientes, de alguns exemplos de testes de movimentos que a gente faz na avaliação, né? Então, após a avaliação, e a gente consegue identificar o movimento específico de cada um, e aí assim a gente consegue tratar fazendo este movimento, indo direto na raiz do problema.
Aqui tem mais algumas fotos de outros pacientes, inclusive que não são de síndrome pós-pólio, né, e nem pólio. A gente atende lá no ambulatório todos os pacientes que a gente recebe. Ó, aqui é um exemplo de um movimento adaptado da E inclinação também de essa da tratamento para a paciente. Essa paciente ela não consegue ficar em pé, então o movimento que a gente fez com ela foi sentada numa maca, no caso, Em volta. o movimento que liberou o nervo dela da coluna lombar, né? A dor dela era lombar, foi a flexão de tronco. Então a gente adaptou, colocou ela Em volta. sentada essa da e ela fez. Este movimento aqui foi flexão com componente lateral, tá? E nesse daqui a gente chama de plano sagital, que é apenas o plano indo para frente. Aqui é um teste de inclinação lateral. Vejam que a mão dela chega mais ou menos até o joelho. 0 a 10. Quanto que é essa? E aí você E consegue aqui voltar ela na vai linha, ou tem alguém que possa te ajudar? bem mais embaixo. Observem que aqui neste movimento a paciente precisou levantar o braço para compensar E aí você por consegue conta voltar de na sua linha, equilíbrio. ou tem alguém que Então, possa no te ajudar? primeiro vídeo, ela quase não levantou o braço porque a mão dela, na inclinação, ela quase não baixou o E aí você tronco, né? consegue voltar na sua Então, linha, ou tem ela alguém que possa te não ajudar? precisou fazer esse movimento compensatório. Como a dor dela melhorou e a flexibilidade dela melhorou E aí você consegue praticamente voltar na sua imediatamente, que foi linha, ou tem apenas na alguém que possa primeira te sessão, ajudar? ela precisou levantar o braço para garantir o equilíbrio dela. Deixa eu ver. Inde pondo, Aqui é a agora mesma você tá paciente falando. fazendo um teste de flexão Só até onde lombar. você Veja que ela conseguir, consegue tá? ficar em pé, então Calma aí. não foi adaptado, 0 a né? 10 Foi um agora movimento é adaptado. 5. Inde pondo, Chegou um agora você pouquinho tá abaixo falando. do Não, joelho você vai precisar. Você vai ter que e fazer sozinho depois do esse movimento tratamento com todo. movimento Então específico, você vai ela chegou precisar. até o pé. Você vai ter que fazer sozinho esse movimento Vejam todo. que não melhora só a Então você dor, vai mas melhora a precisar. Você vai função, ter que fazer melhora a sozinho esse movimento flexibilidade todo. imediatamente. Aqui é outra paciente que está fazendo o teste de inclinação lateral. Vejam depois do movimento específico quanto que ela conseguiu baixar. Olha, aqui a gente colocou um gráfico para mostrar o ângulo que chegou o tronco dela no momento da avaliação, no teste de movimento, e em seguida o quanto que ela conseguiu chegar após o tratamento, na primeira sessão. Bom, aqui a gente está falando vai falar um pouquinho sobre as estatísticas do ambulatório, desde o momento que a gente abriu até hoje, tá? No total, nós atendemos 183 pessoas, englobando todas as patologias, tá? Dessas 183, 124 foram avaliações, ou seja, 124 pessoas diferentes. 46 delas voltaram para um primeiro retorno. Dessas, 9 voltaram para um retorno 2, ou seja, já tiveram alta logo no primeiro retorno. E 2 delas precisou fazer atendimento online, porque moravam mais longe, então não poderiam voltar. Então, a gente fez atendimento online, tá? A gente faz também quando é necessário. Dessas 183 pessoas, atendimentos que a gente fez, 80 delas foram em síndrome pós-pólio ou poliomielite. Aqui é uma porcentagem de algumas doenças que a gente atende, mas no geral a gente atendeu já todas essas patologias, tá? Então tem as miopatias, polineuropatias, paraplegias, enfim, inúmeras doenças. Falando apenas sobre a síndrome pós-pólio, foram 80 atendimentos, dentre eles 78,8% foram mulheres e 21,3% homens. Qual o tempo de convívio com a dor? Que foi o que eu falei lá atrás. Isso que configurou que pacientes com síndrome pós-pólio, a grande maioria apresentam dor crônica, tá? Então, foram 29 pacientes de síndrome pós-pólio que tinham dor de 0 a 1 ano, que conviveram com a dor por 1 ano. 22 pacientes que conviveram com a dor entre 1 a 5 anos. 14 pacientes que conviveram de 5 a 10 anos com a dor. 11 pacientes que conviveram por mais de 10 anos com a dor
e mais de 20 anos com a dor, 4 pacientes. Recentemente, agora, mês passado, a gente atendeu um paciente que falou que convivia com a dor durante 40 anos. Já tentou inúmeras técnicas e etc. Está fazendo até transfusão por conta do rim. Então, assim, tanta medicação e tanta coisa que ele já tentou. E essa é a primeira técnica que ele está sentindo que está realmente funcionando. Bom, tratamentos que não tiveram resultados eficazes, medicamentos está em primeiro lugar, né, principalmente para dor mecânica. 75,8% dos pacientes tomaram inúmeros medicamentos e não tiveram resultados. Fisioterapia clássica, 73,7 pacientes, hidroterapia 47,5, massagem 37,5, acupuntura 36,2 pacientes já fizeram e também não teve resultado eficiente no caso da dor. Muitos pacientes, quando chegam até nós, apresentam não apenas a dor, mas também quadros de formigamento e dormência, tá? A grande maioria também apresenta, principalmente formigamento, tá? Número 1 aí no top. Complicações das atividades de vida diária, 85% dos pacientes relatam que a dor interfere muito na locomoção, 82,5% que interfere no sono, 80% no lazer. Muitos pacientes falam que nem tem, não saem, não fazem nada. E 73,7% interfere muito no trabalho, tá? O impacto da redução da dor em porcentagem. 47,7% pacientes de síndrome pós-pólio e pólio tiveram uma melhora excelente na primeira sessão. Elas relataram que tiveram uma melhora de 75% a 100% na primeira sessão. E 18,9% tiveram uma melhora significativa, de 50% a 75% de melhora na primeira sessão. Isso significa, gente, que 66,6% dos pacientes que a gente teve uma taxa de sucesso de 50% de melhora para cima, ou seja, 2/3 dos pacientes que a gente atendeu. Claro que a dor, ela não é trabalhada apenas com movimentos específicos, tá? Então, é necessário que haja atividade física para complementação, para manutenção da dor, que haja, sim, uma qualidade do sono, como eu havia falado. Então, se a pessoa, tem pessoas que têm insônia crônica, então tem que tratar a insônia, tem que dormir direito todos os dias para poder curar, para poder tratar, tá? Alimentação, fundamental ter uma alimentação equilibrada, saudável. Muitos alimentos são inflamatórios, açúcar, refrigerante, alimentos processados, tudo isso interfere na dor também, tá? Bom, a parte emocional, nem se fala, né, gente? Estresse, ansiedade, depressão, interfere muito, muito, muito no quadro de dor, então tem que ter um acompanhamento com o médico, da psiquiatra, né, um psicólogo, fazer terapia, porque a parte emocional precisa ser tratada, tá? Senão a dor vai sempre voltar. Mesmo. Vejam que Igual, mas ela por faz dor, o né? De cotovelo 0 a dela, 10, ela entra quanto? numa posição 8, pode de voltar. compensação muito grande. A dor dela era 8 aqui. Aí logo após a primeira sessão, esse vídeo é para mostrar que o nosso método, Não ele vai não mais por trata dor, né? apenas a dor, De 0 ele a 10, trata quanto? também o movimento, 8, pode porque voltar. quando há a liberação do nervo, essa paciente ela tinha uma dor muito grande no pescoço e uma dificuldade de movimento dos membros superiores, né? Então, quando a gente conseguiu liberar o nervo que estava sendo comprimido, o Não vai nervo mais ele por pôde dor, né? transmitir toda a De informação 0 a para o 10, braço quanto? e aí ela conseguiu fazer o 8, pode movimento voltar. sem dor. Vejam agora nesse próximo vídeo. Agora vai pro Vejam outro como que o lado. braço dela Isso, vai ficou abrindo, mais vai, funcional. vai, vai, Isso foi vai. imediatamente. Isso. Dói? Quando a gente Dor? descobriu qual Nada? era, né, até o rostinho dela até Agora vai pro outro lado. nem ela Isso, vai acreditou que abrindo, estava sem dor. vai, Não, tô vai, sem dor. vai, Foi tão incrível vai. esse dia foi muito Isso. incrível. Dói? Dói? É, Nada? a dor interfere muito, muito, muito mesmo na nossa autoestima, na disposição. Uma semana depois da avaliação, ela foi uma das pacientes que teve alta na segunda sessão. Vejam como ela está diferente, o rosto, o modo de se vestir.
Ela falou para mim que é uma renovação, ela estava se sentindo renovada, a autoestima dela melhorou muito, a disposição, enfim, ela floresceu de novo, né? Então é isso, é sobre isso, gente, é para isso que a gente trabalha, né? A dor ela deve ser encarada como uma doença que abrange o ser humano na sua totalidade e que deve ser abordada com excelência técnico-científica, aliada ao humanismo solidário. É isso que a gente busca com os nossos pacientes, a gente busca sempre estar renovando o nosso conhecimento técnico-científico, buscando coisas novas e tratando o paciente com humanidade, porque cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas dores físicas, emocionais, e a gente tem que ter empatia e estar junto do paciente para o que der e vier. Eu quero agradecer a atenção de todos, espero que tenha sido uma boa palestra para vocês, que tenha ficado claro. E aqui estão os nossos contatos do Instagram, o meu, do Dr. Roberto Dias e do nosso ambulatório de dor. Siga a gente, para vocês poderem acompanhar como é que é o nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até breve.